Finalizando o estudo de estequiometria, a gente vai falar agora sobre reagente em excesso. Me acompanha. Cálculo estequiométrico 5, reagente em excesso. Nestes casos, pode ser detectado quando no enunciado são fornecidos os dados de dois ou mais reagentes. Deve-se inicialmente investigar qual reagente encontra-se em excesso e utilizar o reagente em menor quantidade, chamado de reagente limitante, para se efetuar os cálculos pedidos no problema. Primeiro exemplo: 5,6 litros na CNTP de pentóxido de dinitrogênio gasoso são passados por uma solução aquosa com 30 gramas de hidróxido de sódio. Calcule a quantidade de matéria, número de mol de nitrato de sódio formada. Está aqui a equação balanceada. N2O5, que é o pentóxido de dinitrogênio, o hidróxido de sódio e o nitrato de sódio formado. Resolução: precisamos decidir se o cálculo da quantidade do sal formado será feito usando o N2O5 ou o NaOH. Como existem dois reagentes, vamos verificar se existe excesso de um deles. O volume molar na CNTP é igual a 22,4 litros. Primeira hipótese: escolhemos aleatoriamente como reagente o NaOH e calculamos a quantidade de N2O5 para a reação completa. Da equação nós vemos 1 mol de N2O5 reage com 2 mols de NaOH, passando para volume, passando para massa, X para 30 gramas. Fazendo isso, nós obtemos que seria necessário 8,4 litros de N2O5 para reagir com 30 gramas de NaOH. Como foram fornecidos apenas 5,6 litros, o NaOH é o reagente em excesso, está sobrando ele. Portanto, a quantidade de 30 gramas de NaOH não pode ser usada para calcular a de NaNO3. Recorremos então ao volume de N2O5, que é o reagente limitante, para obter a quantidade solicitada. Escolhemos como reagente o N2O5 e calculamos a quantidade de NaOH para a reação e a formada de NaNO3. Vamos formar então três regras de 3 agora, relacionando N2O5, NaOH e o NaNO3, passando para volume, passando para massa e permanecendo em mol, 5,6 litros para Y para Z. Existe uma proporção, você está dividindo por 4, então simplifica nossas contas. Então são formados 20 gramas de NaOH e 0,5 mol de nitrato de sódio. Então, para reagir com 5,6 litros de N2O5, são necessários 20 gramas de NaOH. Como foram fornecidos 30 gramas, existe excesso de 10 gramas de NaOH e a quantidade do sal formado é de 0,5 mol. Está aí a solução do problema. Segundo exemplo, numa reação de neutralização entre 588 gramas de H2SO4 e 400 gramas de NaOH, pede-se a massa do sal formado e a massa da substância em excesso. Primeiro, a gente vai detectar quem está em excesso. A equação balanceada. Vamos calcular a massa de NaOH que reagiria com a massa de 588 gramas de ácido sulfúrico. Então está aqui 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de NaOH. 98 para 80, 588 para X. Existe uma proporção. Você está multiplicando por 6. Está aqui, 6 vezes 80, 480. Simplifica a nossa conta. Como a massa de NaOH fornecida pelo problema é inferior a massa que reagiria com a do ácido, podemos afirmar que o ácido sulfúrico está em excesso e o hidróxido de sódio é o reagente limitante. Então vamos refazer os cálculos utilizando o NaOH para encontrar a massa em excesso e a do sal formado. 1 mol de ácido sulfúrico, 2 mols de NaOH para 1 mol de sulfato de sódio. Passando para a massa, 98 reage com 80, formando 142. São fornecidos 400 gramas de hidróxido de sódio para Y para Z. Novamente, existe uma proporção. Você está multiplicando por 5. Simplifica a nossa conta.
Y, 490 gramas de ácido sulfúrico. Então existe uma massa em excesso de 98 gramas de ácido sulfúrico. O Z é a massa do sal formado, 142 vezes 5, 710 gramas de sulfato de sódio. Tá aí mais um problema resolvido. Terceiro exemplo. Na indústria, a amônia é obtida pelo processo denominado Haber-Bosch pela reação entre nitrogênio e hidrogênio, na presença de um catalisador apropriado, conforme mostra a reação não balanceada. Essa é a reação não balanceada. Com base nestas informações e sabendo que as massas molares desses compostos são N2, H2 e NH3, 28, 2 e 17. Calcule. Massa de amônia produzida reagindo-se 7 gramas de nitrogênio com 3 gramas de hidrogênio. Temos que ver quem está em excesso aqui. Nas condições descritas, se existe reagente em excesso e qual é a massa desse excesso. Vamos lá. Então está aqui, ó, na estequiometria, 1 mol para 3 mols, reação balanceada. 28 para 6, 7 para X. Esse X corresponde a 1,5 gramas. Existe uma proporção, né? Você está dividindo por 4. Então, como tem 3 gramas de hidrogênio, você tem um excesso de 1,5 gramas de hidrogênio. Então, N2 é o reagente limitante. Então, a gente utiliza ele para calcular o NH3. 1 para 2 mols de NH3. 28 para 34, 7 para X. Divide por 4, a massa do sal formado. A massa do sal formado não, a massa de NH3 é igual a 8,5 gramas. Tá aí o problema resolvido. Ok? Então tá, reagente em excesso, você vai ter dado de 2 reagentes pelo menos. Você vai ver quem está em excesso e vai usar o limitante para efetuar os cálculos. Ok? Obrigado por estar me acompanhando, curta o vídeo, se inscreva no canal também e deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.